Irmãos, esse é um texto que nós conhecemos, Mateus capítulo 1, ele começa a narrar a vida de Jesus, o ministério de Jesus, assim como os outros evangélicos, mas Mateus capítulo 1, ele nos deixa bem claro e evidencia o ministério do Senhor Jesus Cristo, logo no capítulo 1. E nós estamos diante de um texto onde que Maria, mãe de Jesus, nós conhecemos, mas só para recapitular, ela está noiva do seu amado José, né? E eles ainda não haviam tido relações. Mas o anjo aparece a Maria e diz que ela profetiza, diz que ela teria um filho, e ela guarda aquilo no coração. Em determinado momento ela é agraciada por Deus e ela se encontra grávida. Mas José, ele fica num dilema, porque ele fica sabendo que Maria está grávida, eles estão noivos, e era um problema naquela época, porque ela poderia ser apedrejada, ela podia ser ali ter um vínculo do matrimônio quebrado, porque na cabeça de qualquer pessoa normal, Maria talvez tinha pulado da cerca, né? Como diz aí popular, ou Maria tinha traído José. Mas José, como era um homem justo, intentou no seu coração deixá-la secretamente, ou seja, apartar, mas não falar nada, ficar quieto, não botar para frente aquela situação desconfortável. Mas naquela noite, onde ele coloca esse desejo no coração, o anjo do Senhor aparece para ele. Diz: José, não temas receber Maria por sua mulher, porque o que dela está sendo gerado é do Espírito Santo. Amém? E é nesse contexto que nós lemos aqui o verso 21. E ela dará à luz a um filho, e você porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Logo em seguida, Mateus faz uma narração de uma profecia, que no 22 ele diz assim: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta. Qual é esse profeta? Profeta Isaías. E qual foi a profecia que está agora se cumprindo? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluia. Eu não sei quanto de vocês tiveram ano passado. Pode tirar o fundo. Não precisa botar fundo hoje não. Hoje, isso. Não sei quanto vocês tiveram aqui ano passado, mas o Senhor, eu ministrei essa mesma palavra, mas eu frisei e eu fiquei muito detido no texto do capítulo 21, onde eu falei do Salvador. Não sei se alguém lembra. Eu lembro porque essa passagem marcou muito o meu coração. Preguei em outros lugares também, mas quando eu estava lendo para meditar e trazer uma mensagem esses dias, o Senhor falou muito forte comigo no verso 23. O Deus conosco. Diga assim: o Deus conosco. No 21, ele é o Deus Salvador. Ele se revela como Deus Salvador. No 23, ele cumpre a profecia de ser o Emanuel, o Deus conosco. Aleluia. Deus sempre está conosco. A vinda do Senhor, a própria vinda do Senhor Jesus foi para abrir o caminho a uma porta que havia sido fechada lá atrás. Quando Adão peca, lembre que Deus falava com Adão. Deus palestrava
estava todos os dias face a face com Adão no Éden. Havia uma comunhão. Deus estava lá com Adão, a sua presença estava lá. Mas Eva e Adão escolheram dar ouvido à serpente e comer do fruto proibido. E dali para frente, aquele relacionamento do Deus conosco, ele sofre uma ruptura. Adão é expulso do Éden. Ali Deus sacrifica um animal, já apontando para a morte de Jesus, veste Adão e Eva com pelos, com roupas de algum animal, e ali eles são expulsos do paraíso. Isso simboliza que eles são expulsos da comunhão total que eles tinham com Deus no paraíso, no Éden, no jardim de Deus. Aleluia. Mas Deus depois chama Abraão, faz promessa: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou te abençoar, na tua semente, que nós sabemos que é Jesus Cristo, serão benditas todas as famílias da terra. Ele chama, levanta uma nação, 12 príncipes, eles vão para o Egito, de lá eles saem uma grande nação. Deus fala com Moisés no Sinai, a sua presença era notória, toda a congregação no pé do monte, e Deus falando com Moisés, dando a revelação, porque era o Deus conosco. Ele sempre estava perto do seu povo, mas agora ele não estava mais como antes, ele estava através dos seus profetas, dos seus ungidos. O povo, diz a Bíblia, que ficou ao pé do monte, e eles tinham medo da figura de Deus. Eles falavam para Moisés: Moisés, fala tu com Deus, porque nós temos medo de Deus, nós não podemos nos aproximar. E ali Moisés, ele se torna o representante de Deus para aquele povo. Mas Deus dá a revelação a Moisés, diz: Moisés, eu quero continuar habitando com o povo, faz uma tenda, e Deus dá ali no Sinai todas as instruções para que ele fizesse uma tenda, uma arca, porque ele queria habitar no meio do seu povo, mas não ainda de uma maneira plena como no jardim. Mas aí Moisés faz uma tenda, Deus dá a instrução de fazer a arca, Deus habita ali através da sua presença, e ali constitui a arca da aliança, do concerto, e ali só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, para oferecer sacrifício pelo povo, mas a presença de Deus estava ali. Por mais que contida, a presença ainda estava ali. Na antiga aliança, a presença de Deus, ela descia sobre reis, profetas, ungidos de Deus, mas não como nos nossos dias. Daí a importância do nosso Senhor Jesus, porque Jesus Cristo abriu um caminho para a nossa reconciliação com Deus. Aleluia. Aquilo que o homem havia perdido lá no Éden, aquela intimidade, agora Jesus Cristo abre caminho para uma nova reconciliação, ou seja, o homem se reconciliando com Deus. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, 18, vai dizer assim: tudo isto, porém, Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só que interessante. Deus nos reconciliou com Ele através de Jesus Cristo. E não só Ele nos reconciliou com Deus, como nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. Ele te reconciliou com o Pai e te deu um ministério para que você leve Jesus a outras pessoas. Aleluia. O ministério da reconciliação. 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, mas através de Jesus Cristo, agora podemos chegar ao trono da graça de Deus. Então Jesus é a peça fundamental de tudo isso. Jesus é o fundamento, é a pedra de esquina. Jesus é o alicerce. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como nós lemos no versículo 23 de Mateus capítulo 1, Ele é o Deus conosco. Quando recebemos Jesus, quando aceitamos a Jesus, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, pelo menos 3 coisas acontecem na caminhada. Deus, Ele vem morar em nós. Depois que Ele vem morar em nós, Ele continua conosco na nossa jornada, na nossa vida cristã. Deus continua conosco. E no final, Ele também continuará conosco, fazendo a sua consumação, ou seja, a consumação da obra final. Agora, é interessante que no início de tudo, Deus está conosco. Mas para que Deus está conosco? Para nos ligar. Para que Jesus está conosco? Para nos ligar a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando entramos na vida cristã, o Senhor nos santifica, o Senhor nos perdoa dos nossos pecados, o Senhor remove toda a culpa, toda a condenação. Isso é o início da comunhão, isso é o início da comunhão do Deus conosco. Olha o que diz João capítulo 14, verso 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha só, quando entregamos a vida ao Senhor, o ato inicial, o Deus conosco. Está vendo por que é Deus conosco? Porque Ele vem e morar dentro de mim e dentro de você. Não é isso que Jesus fala? Nós viremos e faremos nele morada. Por isso que o seu nome é Deus conosco. Porque Ele está conosco. Ele mora dentro de mim. Ele está dentro de você. Aleluia. Você pode já falar: Deus está comigo. Aleluia. Irmão, se a gente tivesse mais noção do que é isso. Deus está comigo. Aleluia. A palavra de Deus declara: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não serei atingido. Porque Deus está comigo. E quando Ele entra, Ele remove toda a culpa, toda a condenação. Olha o que diz Romanos 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Quando eu aceito Jesus, eu sou santificado. Quando eu aceito Jesus, quando eu recebo Cristo na minha vida, Ele passa a morar dentro de mim. E Ele passa
a remover toda a culpa, ou seja, toda a condenação que havia, toda a culpa do pecado que havia, Ele carregou, Ele levou sobre si a nossa culpa, as nossas dores, as nossas enfermidades. Aleluia. Deus está conosco. Quantos estão em Cristo Jesus? Aleluia. Isso é o início de tudo. Mas a vida cristã, ela não para no início. Ela continua. Há uma progressividade, há uma continuidade. E a Bíblia, ela é bem clara em nos dizer que há uma caminhada, que há uma peregrinação. Mas Jesus disse: não temas, eu estou convosco. Aleluia. Eu estou convosco. E diante dessa caminhada, no início, Ele tira a culpa do pecado. Mas agora, quando eu começo a caminhar com Cristo, agora quando eu começo a caminhar com Deus conosco, o que Ele começa a tirar? Ele começa a tirar a força do pecado. Preste atenção. No início Ele tira a condenação. E agora que eu estou caminhando com Ele, me santificando, Ele tira a força do pecado. Porque quanto mais eu me santifico, menos eu peco. Quanto mais eu me dedico, menos eu peco. Quanto mais eu ando com Deus, o Deus conosco, mais eu fico parecendo a imagem e semelhança do Senhor Jesus. E nessa caminhada, João capítulo 14, verso 18, acompanhe os textos bíblicos. Jesus diz assim: não vos deixarei órfão. Jesus estava com os discípulos, Jesus chama os 12, Jesus começa a ministrar para os 12, mas agora Jesus está revelando que Ele ia embora, corporalmente Ele ia partir, e Ele diz: não vos deixarei órfão, voltarei para vós, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. Olha o que Jesus está dizendo. Quando eu for, o Espírito Santo vai vir. O Deus conosco vai continuar com vocês. Aleluia! Eu não vou deixar vocês órfãos. E Ele ensinará todas as coisas. Ou seja, é como se Jesus está dizendo: Ele vai ensinar, Ele vai ajudar vocês em todas as coisas que vocês devem fazer, na maneira que vocês devem proceder, na maneira que vocês devem seguir a vida de vocês, porque Ele é o Deus conosco, Ele continua com vocês. Eu vou, mas Ele estará com vocês, o Espírito Santo da verdade. Aleluia. E nessa caminhada, como eu disse, quando começamos a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, nós vamos mortificando o poder do pecado nas nossas vidas. Olha o que diz Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito. Olha só que lindo, meu irmão. Olha só o que Paulo está dizendo aos Gálatas. É como se ele estivesse falando: andai com Deus conosco. Andai com Deus, e vocês não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Olha só que tremendo. O apóstolo Paulo está nos ensinando. E quanto mais eu caminho com Deus, quanto mais eu me dedico à pessoa do Espírito Santo, quanto mais eu me aproximo do Deus conosco, o pecado vai sendo mortificado na minha vida.
Por isso que é necessário e é urgente a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus conosco. Esse é o Deus conosco. É o Deus que veio, fez morada em mim, fez morada em você. Mas não somente Ele fez morada, Ele fez habitação, Ele continua conosco. Dia após dia, Ele continua contigo. Dia após dia, Ele caminha contigo. Aleluia. Deus está contigo. Tenha fé. Acredite. Tenha comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Se queremos ver maravilhas, se queremos ver a presença do Senhor, se queremos ver a manifestação de Deus, precisamos nos santificar. Aleluia. Mas o interessante é que depois que o Senhor vem, Ele faz morada, Ele caminha conosco, e este Deus conosco, Ele consumará a sua obra. Aquilo que Ele começou, Ele é fiel para cumprir. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 4, 13. 15. Tessalonicenses 4, 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo está dizendo que o Senhor Jesus vai voltar para completar a sua obra. Hoje nós estamos com Deus, mas nós estamos com Deus em espírito. Mas haverá um dia que nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Haverá um dia que nós vamos vê-lo face a face. Haverá um dia que nós andaremos na sua presença. Há 2000 anos atrás, Ele pisou nessa terra como homem, encarnou como homem, foi ao Pai, enviou o Espírito Santo. Ele habita em nós através do Espírito Santo, mas haverá um dia que Ele voltará para nos buscar e estaremos para sempre com Ele. Ou seja, o Deus conosco, estaremos para sempre com esse Deus. Essa é a promessa. E o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses: não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, Paulo está traçando uma cronologia do que vai acontecer quando estaremos para sempre com Deus conosco. Entenda, ele está traçando, né? Ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão, os que morreram em Cristo primeiro, depois nós, o que ficarmos vivos. Aí, para entender o que Paulo está falando, depois dos mortos, nós estamos vivos, eu coloquei o texto de 1 Coríntios 15, 51. O que vai acontecer depois conosco, os que estivermos vivos na vinda do Senhor Jesus, ou seja, no arrebatamento da igreja? E eis vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha só, enquanto os mortos estão ressuscitando, nós, juntamente ao encontro do Senhor nos ares, ou seja, não precederemos os que dormem, seremos o quê? Transformados. 51. 1 Coríntios 15, 51.
num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, aleluia, e nós que estivermos vivos, seremos transformados, porque convém que isto que é incorruptível, ou seja, a nossa carne, o corpo físico, a nossa natureza pecaminosa, se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Ou seja, o nosso corpo precisa se revestir de um corpo de glória, porque o que é mortal não pode habitar aquilo que é eterno. Por isso que ele precisa transformar os nossos corpos. Precisamos receber corpos glorificados como o corpo de Jesus, o Jesus ressurreto. Quantos estão entendendo? Olha só, e para ele completar a sua obra, o pecado que está na nossa carne vai cair por terra, porque se receberemos um novo corpo, seremos incorruptíveis diante de Deus, porque o nosso espírito já foi transformado, porque nós nascemos de novo. Aquele que nasceu de novo tem a semente de Deus, a semente incorruptível. Ele é uma nova criatura. Mas como, pastor, se eu ainda estou nesse corpo de morte? Sim, o seu ser já foi transformado, mas a completude da obra será naquele dia, na ressurreição dos santos. Quando esse corpo mortal for revestido daquilo que é imortal. Aleluia. 53, porque convém que isto que é corruptível, ou seja, que isso que é pecaminoso, se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal. Por que Paulo está dizendo mortal? Porque o salário do pecado é a morte. Então, se nós pecamos no corpo, esse corpo, ele morre, ele é mortal. Mas para entrar nas regiões celestiais, para ter acesso ao Deus conosco para todo sempre, aquilo que é mortal precisa ser revestido daquilo que é imortal, aleluia. Você está entendendo? 54, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Aleluia! Isso tudo dentro de Tessalonicenses. Aí, para entender o que Paulo está dizendo em Tessalonicenses, eu coloquei 1 Coríntios 15 e agora Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, ou seja, mortificado, para sermos conforme o corpo glorioso, segundo seu eficaz poder, que sujeitou também a si todas as coisas. Aleluia. Ele transformará o nosso corpo em um corpo glorioso. Aleluia. Aí você volta lá em capítulo Tessalonicenses 1, 14, 17. Aí conclui o versículo: e seremos arrebatados. Aleluia. Diga: e seremos arrebatados. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor e diga: e seremos arrebatados. Seremos arrancados desse mundo. Arrebatar significa tirar com força, tirar com violência, porque Deus vai vir com o seu juízo, a sua ira vai ser derramada sobre a terra, sobre os homens pecadores, mas nós seremos arrebatados, juntamente com eles, ou seja, aqueles que ressuscitaram. Nas nuvens, isso tudo vai acontecer nas nuvens, não nessas nuvens dos céus, não nessa atmosfera, mas na nuvem da glória de Deus, da Shekinah de Deus, na nuvem da eternidade, onde Deus se move. E
Nos encontraremos na nuvem, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre. Aleluia, aleluia. Você pode finalizar dizendo: estaremos sempre. Vamos ler todos juntos aqui, ó. A encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! 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 Por isso, a palavra se cumpre em Jesus. Ele é o Deus conosco. Ele é o nosso Deus Salvador. E Ele é aquele que garante que estaremos para sempre com Ele. Aleluia. Mas nós não podemos ir de qualquer jeito. Teremos primeiro, como eu falei aqui, receber o Senhor Jesus, para que Ele remova a culpa do pecado. Depois andar com Jesus, andar com o Espírito Santo, para que possamos viver uma vida de santidade, e assim Ele vai mortificando o poder do pecado nas nossas carnes. E por último, que a santificação final é quando Ele nos transformará aquilo que é corruptível em incorruptibilidade, aquilo que é mortal em imortalidade. Aleluia. Essa é a nossa esperança. Estaremos sempre, sempre com o nosso Senhor Jesus. Para concluir, Apocalipse 21, 3. Aleluia. Vem para cá os músicos. Nós vamos cantar um louvor. Pessoal do Beck, Carol, vem para cá. Aleluia. Fique de pé. Apocalipse 21, 3. Se você quiser ler todo mundo junto aqui, põe aí. E ouvi uma grande voz que do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com... Aleluia. Olha o que João está recebendo na revelação. Ele poderia escrever: eis aqui, a voz do céu que dizia: eis aqui o Deus conosco. Porque Ele está o quê? A sua morada está com os homens, pois com eles habitará. Está vendo porque Ele é o Deus conosco? Porque Ele está conosco para todo sempre. Ele está dentro de nós. E Ele estará conosco para sempre. E eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles. E será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, e nem dor. Porque as primeiras coisas são passadas. Aleluia! O que são as primeiras coisas? Esse corpo de morte, toda essa obra do pecado, toda a nossa vida pregressa, todo o nosso passado, essas primeiras coisas passaram, porque Deus diz: eis que faço nova todas as coisas. Eu que estava, e Ele limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Verso 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia! Está escrito, e essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia! Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. As coisas velhas se passaram. Ei, meu irmão, se você entrou aqui hoje, nessa noite, com o coração pesado, com culpa do pecado, com culpa